Olá, tudo bem com você? Eu sou o pastor Jaime Gouveia, da Igreja Batista de Condomínio Maracanã. Eu estou aqui no podcast Amigos Cristãos. Eu queria meditar com você nesse momento a respeito de algo na teologia chamado escatologia. Você sabe o que é isso? Escatologia é a doutrina das últimas coisas, né? Na teologia a gente fala é o estudo das coisas que ainda vão acontecer. E eu queria falar com você, eu queria meditar com você que me assiste, que me ouve nesse momento, num texto muito conhecido no livro de Mateus, capítulo 24, onde o Senhor Jesus ele faz um sermão profético, ele traz muitas informações a respeito do tempo do fim, né? Então, eu queria ler o texto bíblico, acompanhe comigo aí na sua Bíblia. Diz assim a palavra de Deus, Mateus capítulo 24, versículo 1. Tendo Jesus saindo do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra. Então Jesus estava saindo do templo de Jerusalém e os discípulos ficaram maravilhados com a grandiosidade do templo construído, né? E ele fala: olha que maravilha, mestre, essas construções. Jesus fala: está vendo tudo isso? Não ficará aqui pedra sobre pedra. E ele começa a discorrer a respeito das coisas que iriam acontecer, né? Ele fala no versículo 3, olha, no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximaram deles os discípulos. Em particular, lhe pediram: dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Então os discípulos foram até Jesus e perguntaram para ele: olha, quando vai acontecer essas coisas? Fala para nós, quando vai haver a consumação dos séculos? E aí Jesus começa a expor para eles os eventos futuros, aquilo que aconteceria e que impactaria a vida daqueles homens, né? Ele começa a falar: olha, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo. Ele vai falar do Cristo, né? Enganarão a muitos, né? E ele começa a falar com eles também, ó, portanto se levantará nação contra nação, reino contra reino. Versículo 8, ele insere uma informação nova, porém, isto é o princípio das dores. Então ele começa a descrever momentos escatológicos, né, o que viria pela frente. E ele começa a dizer, versículo 10, olha, nesse tempo... Aliás, versículo 9, então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Logo em seguida, ele insere mais eventos. Ele vai falar da grande tribulação que há de vir ainda sobre a terra. E aqui, a partir desse sermão escatológico de Jesus, nós temos várias linhas de pensamentos escatológicos. Por exemplo, eu posso falar para você a respeito dessa segunda volta de Jesus do ponto de vista pré-tribulacionista, do ponto de vista mesotribulacionista, do ponto de vista pós-tribulacionista. Pastor Jaime, o que significa todas essas coisas? Já já eu te explico. Na próxima parte eu falo para você. Tá bom? Deus te abençoe e fique conosco, não saia daí.